Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Bom, as quintas-feiras é dia de esclarecer dúvidas. E nessa quinta-feira a pergunta é capciosa, é difícil de se responder. A pergunta é: como provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Apesar de ser difícil responder, não é impossível. Nós temos várias e várias provas que podem comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. É claro que aqui o nosso tempo é muito reduzido e de fato não dá para a gente esclarecer todas as dúvidas. Mas você pode fazer duas coisas. Primeiro, se ainda houver dúvidas, pode mandar para mim no pessoal ou assistir às aulas que nós temos sobre bibliologia no canal no YouTube da Escola da Nave. Então é só se bater no YouTube Escola da Nave, você vai ser direcionado para o nosso canal e lá tem um curso, são 8 aulas falando sobre em defesa da Bíblia. Bom, mas como provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós temos duas formas. Primeiro, pelos argumentos internos, ou seja, a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. E eu poderia citar aqui vários e vários versículos, vários e vários exemplos. Poderia dar exemplos aqui, por exemplo, de Jesus. Jesus, ele mencionou quase todos os principais personagens do Antigo Testamento, sem fazer qualquer tipo de correção. Então Jesus citou Adão e não corrigiu nada, não disse que Adão era um mito. Jesus citou Noé como se Noé realmente de fato tivesse existido, porque ele diz que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Não era um mito, né? E Jesus cita Moisés, Abraão, todos os homens do Antigo Testamento. Mas o texto que eu quero dizer, que para mim, no meu ponto de vista, é o mais contundente com relação ao argumento interno de que estamos diante da palavra de Deus, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é a palavra que a pastora Flávia usa em muitas das suas aulas, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a própria Bíblia defende que ela é inspirada por Deus, que ela é palavra de Deus. Então, o argumento interno já prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas alguém vai dizer assim: pastor, mas a Bíblia dizer que ela é a palavra de Deus não é um bom argumento. Bom, aí você teria que destruir qualquer argumento de qualquer outra ciência ou estudo. Por exemplo, a lógica para muita gente, a lógica é a autoridade máxima. Eles falam assim: não, eu só acredito naquilo que a minha lógica vai argumentar a favor, ou aquilo que a minha lógica vai comprovar. Bom, como que ele pode comprovar que a lógica é verdadeira? Pela lógica. Ele comprova que a lógica é verdadeira pela lógica. Isso vale para qualquer outra ciência. Como que a ciência comprova que a ciência é verdadeira? Pela ciência. Ou seja, é o chamado argumento circular. Então, a Bíblia comprova que ela é a palavra de Deus e ela mesma vai fazer isso. Isso não desvaloriza o seu argumento interno. Mas, além disso, nós temos os argumentos externos, que são ainda mais densos. Primeiro é o argumento histórico. Não há dúvidas, historicamente falando, que nós temos ou tivemos personagens que existiram, de fato existiram, especialmente personagens do Novo Testamento. A história não deixa dúvidas com relação a isso. A história, ela comprova a existência de vários personagens do Antigo Testamento, manuscritos e manuscritos comprovando a existência desses homens, comprovando a existência de muitos fatos que a Bíblia narra. Então, historicamente, a Bíblia pode ser dita como palavra inspirada por Deus. Além disso, arqueologicamente, isso é muito interessante. Hoje, inclusive, eu até tenho a chamada Bíblia arqueológica. O que é isso? Nós temos tantas descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia, que nós fizemos uma Bíblia, ou que foi elaborada uma Bíblia, só com comprovações arqueológicas de passagens bíblicas. Dada a riqueza dos achados arqueológicos com relação à Bíblia. Inclusive tem um programa do Rodrigo Silva, que é o Evidências, que ele trabalha só com arqueologia bíblica, é muito bom. A arqueologia, por exemplo, já comprovou, né, as várias histórias, por exemplo, relacionadas ao dilúvio,
né? Então nós temos histórias de outros povos que diziam, por exemplo, de uma grande enchente ocorrida em tempos passados na Terra. Ou seja, as descobertas arqueológicas comprovam o texto bíblico. Em terceiro lugar, o argumento profético. O que é isso? Temos na Bíblia várias e várias profecias que já se cumpriram. Para citar um exemplo dessas profecias, é Daniel capítulo 9, versículo 24, aonde o profeta, 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele estabelece a data precisa de quando o Messias nasceria. Daniel profeticamente falou, olha, o Messias vai nascer no dia tal, aliás, vai nascer não, desculpe, o Messias entrará em Jerusalém no dia tal. E de fato, no dia tal que o profeta determinou, naquele dia, Jesus entra em Jerusalém. E o último argumento, para encerrar, é o argumento pessoal, ou seja, quem lê a Bíblia sabe que ela é palavra de Deus. Quem tem experiência, quem abre o seu coração de fato para estudar a Bíblia como palavra de Deus, vai ter uma experiência poderosa com esta palavra. Bom, eu espero ter ajudado vocês aí a dirimir essa dúvida. Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos.